aí, gente, que tal aprender hoje algo mais sobre as funções químicas? Vamos lá? Então, se liga! Você deve estar se perguntando o que uma coisa tem em comum com a outra. A princípio pode parecer nada, pois o sal de cozinha é um sal e o leite de magnésia uma base. Porém, mesmo sendo diferentes, ambos conduzem a eletricidade quando em solução. Esses compostos já são nossos conhecidos. Viram os episódios sais e óxidos onde estão? Cuidado é ácido e limpeza básica? Estão todos lá. Dê uma olhadinha. Por esse exemplo, vocês podem perceber que determinadas substâncias apresentam propriedades químicas comuns. E foi com a descoberta de um número cada vez maior de substâncias que surgiu a necessidade de classificá-las de acordo com suas propriedades químicas. Então, gente, ao conjunto de compostos com comportamento químico semelhante é que se deu o nome de função química. Os compostos com carbono compreendem as funções orgânicas, os demais as inorgânicas. Hoje vamos falar sobre as funções inorgânicas, mas claro que as funções orgânicas são tratadas no episódio Nem Ciclano, Nem Beltrano, Funções Orgânicas. Como eu estava contando para vocês, as principais funções inorgânicas são os ácidos, bases, óxidos e sais. Neste episódio, concentramos nossa atenção nos ácidos e bases, pois são em maior número. Os sais são derivados dos ácidos e bases. Bem, vamos ao nosso assunto então. O Tiago e o André vão me dar uma força. Então, até mais! E aí, galera, a gente veio dar uma força pra Kimi. Lógico que eu mais, porque manjo bem mais dessa matéria. E qual é, meu? Não precisa ficar tentando impressionar a Kimi, não. Não, mas eu tava, quer dizer, falando em Kimi, ela tava falando sobre os ácidos e as bases. E é pra isso que a gente veio. Lembra que a gente estava falando que as soluções aquosas de sais e base apresentam condutividade elétrica? Bem, os ácidos também, devido à dissociação iônica. Foi bem por enquanto, mas continuando o que ele estava falando, os ácidos e bases são compostos que, em contato com a água, formam íons e conduzem corrente elétrica. Dá uma olhada aí, ó. Essa constatação que o André estava falando originou a teoria eletrolítica de Arrhenius, ou teoria da dissociação eletrolítica, na qual ele verificou que algumas substâncias conduzem a corrente elétrica e outras não. E aí, galera, o que vocês acham de a gente fazer algumas experiências para comprovar o que disse o Arrhenius? Vamos lá? Experiência número 1. Fiquem atentos. Primeiro, colocamos água pura em um becker, no qual estão mergulhados 2 eletrodos ligados a uma fonte de energia elétrica, sendo que num deles há uma lâmpada. Cara, não aconteceu nada. Claro, cara. A água pura não forma íons, né? Não forma o quê? Não era você que sabia tudo da matéria? Vamos lá então, continua. Bem, podemos verificar que com a água pura, a lâmpada não acende. Essa é fácil, né, cara? Poxa, André, me dá uma força aí, mas eu não sei, pronto. Legal, é fácil. Se a gente adicionar na água algumas gotas de ácido clorídrico ou hidróxido de sódio, a lâmpada vai acender. Neste caso, o circuito se fecha e a energia elétrica é conduzida. A solução que conduz a corrente elétrica é chamada de eletrolítica, porque forma íons ao se dissociar na água. Ah, entendi. E você não conhece nenhuma outra experiência para deixar isso mais claro? Claro, cara. Presta atenção. Sou todo ouvidos. Bem, num dispositivo igual ao que a gente fez antes, se a gente colocar água pura e um pouco de açúcar, vamos observar que a lâmpada não acende, nem aumentando a quantidade de açúcar. E aí? Por que não aconteceu nada agora? Ah, pode falar, eu não sei. Não acendeu a luz porque o açúcar não sofre dissociação eletrolítica. Por isso, a solução não conduz eletricidade. Esta solução é chamada de não eletrolítica. Mas no caso dos ácidos, das bases e dos sais em solução aquosa, eles sofrem dissociação eletrolítica, certo? Isso, viu? É fácil. E dá para fazer essas experiências em sala de aula, reproduzindo o que o Arrhenius fez.
É uma boa ideia, né? É certo. Olha só, falem com seu professor e combinem tudo para a próxima aula. Isso mesmo. E você sabia que o Arrhenius, depois de realizar diversos experimentos como este, propôs os conceitos de ácidos e bases? E quais são exatamente esses conceitos? É o seguinte, o ácido é todo o composto que, dissolvido em água, origina o íon hidrônio ou hidroxônio como único cátion. Porém, como ele é muito instável e para tornar mais simples o estudo, é representado por H+, como podemos ver na reação. Mas e as bases? Onde ficam nessa história? Bem, a base é todo composto que, dissolvido em água, origina OH-, como único ânion. Mas olha só, e quanto ao grau de acidez de uma solução? Como é que eu posso saber? O grau de acidez de uma solução pode ser determinado por indicadores ácido-base. Este assunto a gente falou lá no episódio Aprendendo o pH e o pOH com o sangue do diabo, lembra? Mas há maneiras naturais de observarmos essas alterações, não? Sim, algumas flores apresentam diferentes colorações dependendo do pH do meio. Como as hortênsias, não é mesmo? Em solo ácido as flores são azuis e em solo básico elas podem ser brancas ou rosas. Isso mesmo, cara. O que significa que a gente pode ter um jardim com flores azuis, brancas, rosas ou até mesmo as três cores, apenas alterando o pH do solo. Então, assim, portanto, se eu quiser transformar as hortênsias que eu tenho lá em casa em azuis ou vice-versa, basta adicionar, respectivamente, calcário ou sulfato de ferro ao solo. Nossa, é muito fácil. Afinal, essas substâncias alteram o pH do solo. O calcário reage com os íons H+, e o sulfato de ferro reage com os íons OH-. E com isso, as cores das flores se alteram, certo? Isso mesmo. A gente pode ver que as reações químicas ocorrem no nosso dia a dia sem que a gente perceba. E se a gente descobre como funciona, podemos manipular os efeitos como se fôssemos mágicos. Ah, mas o cheiro de ovo podre, esse não tem jeito. Cheiro de ovo podre? E o que tem a ver isso com as reações químicas, ácidos ou bases? O cheiro ruim de ovo podre é devido à formação de ácido sulfídrico. O cheiro se espalha rapidamente por causa da volatilidade do ácido. Nossa, você quando solta um pum é quase igual a isso. Meu, que sem graça, cara. Você que deve estar soltando um pum agora porque tem um cheiro no ar ruim pra caramba. Nem é verdade, seu mala. Tá, cara, vamos continuar o assunto. Lembra que eu te falei que a minha mãe ia nos ajudar a fazer um indicador de pH com o repolho roxo para que a gente possa ver se uma substância é ácida ou é básica? Repolho, saca? Repolho. Chega dessa brincadeira, cara. Não tem graça nenhuma, viu? Tá, foi mal. Era brincadeira mesmo. Bom, então, bora lá pra sua casa fazer a experiência? Vamos lá. Vamos lá. Já voltamos, hein? Oi, pessoal! O André estava me explicando que é possível obter um indicador de ácido base de repolho roxo. Aquele mesmo que fazemos uma saladinha deliciosa. Então, hoje eu vim aqui ajudar a fazer este extrato. Prestem atenção, viu? Peguem um repolho pequeno e cortem em tiras. Coloquem a ferver com a água até cobri-lo, por uns 10 minutos ou até reduzir a metade do volume. Filtrem e deixem esfriar. Tá pronto um indicador de pH natural. Já podem usar, certo, filho? Isso aí, mãe. E a escala de cores varia do verde ao vermelho, passando pelo roxo, respectivamente, básico, ácido e neutro. E a gente pode experimentar com diversos materiais que estão facilmente ao nosso alcance, como limão, refrigerante, laranja, água da chuva e muitos outros. Peguem esta tabela que já tem uma relação de materiais. Acrescentem outros e mais uma coluna para escreverem as cores observadas. Que tal levarem na aula e verem quanta coisa interessante é possível ser observada? Viram como é fácil, então? É muito fácil e obrigado pela ajuda, dona Lourdes. Acho que por hoje é só, né, André? E o melhor é que todo mundo pode fazer isso em casa. Afinal, química faz parte do nosso dia a dia e pode ser muito divertido aprender. E a Kimi vai sempre nos ajudar a aprender. Falando em Kimi, vamos passar a palavra pra ela antes que você comece a se declarar aí, né, meu? Sempre. André, que isso? O cara namora minha irmã. Não, mas eu acho que Esses garotos
Bem, com as experiências e com os exemplos que eles deram, deu pra gente ver que os ácidos e as bases reagem de forma diferente com indicadores de pH. Originam íons diferentes em água, apesar de conduzirem eletricidade. Por isso, pertencem a funções químicas diferentes. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!